Bom, pessoal do nono ano, boa tarde. Nós vamos fazer aqui agora um resumo, né, da nossa aula lá da semana do dia 20, já que a gente entrou no segundo pilar de estudo do existencialismo. A gente concluiu os estudos teóricos a respeito do pilar do amor, onde a gente passou ali pelos três tipos de amor, dinheiro, ágape e filia, né, que a gente trabalhou com essa perspectiva. Depois vimos a questão matemática, onde vocês tinham que fazer depois as relações, não todos, alguns, a relação entre algumas teorias matemáticas e algumas problemáticas ligadas ao amor. A gente agora está se preparando para a nossa chama filosófica, que deve acontecer, lembrando que ela vai acontecer agora no primeiro semestre no octogonal. Os meninos do nono ano do Cruzeiro, nós estamos nos preparando para esse processo, já que não é um processo tão simples, você tem que estar muito seguro, já que é uma assembleia pública, vem pessoas de fora, convidados e um bate-papo coletivo. Então tem que ter toda uma preparação para que a gente chegue nesse estágio dessas assembleias públicas. Então no segundo semestre nós vamos começar isso no Cruzeiro, pelo octogonal, porque eles já vêm num processo também comigo, eu estou retomando com vocês agora. Então nós já estamos nos preparando para a chama filosófica, onde eu vou fazer junto com a professora Milena, aí no octogonal, o professor de português também aí no Cruzeiro, ligado ao livro O Amor de Capitu, né, que tem tudo a ver com o que nós estudamos, para que as pessoas não fiquem só naquele bom dilema, muito bom, que inclusive é o que torna o livro uma obra temporal, que é a questão de se Bentinho foi ou não foi traído, que tipo de amor é aquele, por que aquela trama prende tantas pessoas há séculos. Então, para que você também tenha um outro referencial, os tipos de amor. E aí nós fizemos aí essa etapa do primeiro pilar, que é o que vai ser nosso sistema filosófico, vai focar exclusivamente na problemática do amor. Nós estamos pensando em fazer agora já no mês de abril, né, já estamos prontos, do ponto de vista teórico, tanto na filosofia quanto a Milena tem preparado vocês do ponto da literatura. Aí nós entramos na questão do segundo pilar, que é o pilar da morte. E aí a gente começou logo com uma coisa que eu acho que é fundamental, porque quando se fala de morte, as pessoas às vezes vão muito para o campo do mistério. E eu acho que esse campo ele é um pouco infrutífero. É um pouco infrutífero, porque a gente tem na filosofia algumas coisas. O que isso quer dizer? Quando a coisa é um enigma, porque o amor ele é um enigma, então o enigma ele tem uma solução. Você pode demorar, você pode cansar, você pode suar, mas você chega na solução, porque ele é um enigma. Uma vez que ele é um mistério, brother, você não vai chegar à resposta, porque ele é um mistério. Então você vai demandar, você vai gastar energia, tudo bem, você pode aprender uma série de coisas nesse processo, mas você jamais vai chegar à conclusão deste processo. Então a morte ela não é um enigma, a morte ela é um mistério, e por ser um mistério, ela é algo de difícil ou de impossível compreensão, né? Então a gente já começou logo dizendo para vocês que a gente não vai de forma nenhuma filosofar a respeito do que tem depois da morte, vida após a morte, mistérios da morte e tal, porque isso a gente não teria como ter um conhecimento frutífero disso. Entende? Uma vez que isso é um mistério. Então a gente poderia sim fazer uma discussão nesse campo, mas eu acho que esse campo já é muito bem abordado pela religião. A religião aborda muito bem esse campo. Então para que entrar num campo que já tem uma série de pessoas que falam falando a respeito disso? Então a filosofia, eu decidi que a gente não ia caminhar por aí. Então o que nós conversamos? Eu já comecei a falar com vocês que a gente sim vai falar sobre a morte, mas a partir da vida. Porque muitas pessoas vão filosofar sobre a morte e retiram o viés mais importante, que é a vida. Então, quando você vai filosofar sobre a morte, você tira da equação a vida, é uma filosofia manca, é uma filosofia infrutífera, uma filosofia sem sentido. Porque qualquer coisa que falemos sobre a morte, enquanto estamos vivos, estamos no campo da especulação. Isso pode ser certo, isso pode ser errado. Então, acho que a melhor forma que você tem de evitar essas especulações infrutíferas seria se você ancorasse a reflexão filosófica na questão da vida. E foi o que nós fizemos essa semana. A gente partiu da reflexão da morte usando as questões que envolvem a vida. Então, vocês tinham que responder ali em grupo, vocês formaram os grupos, eu dei para cada grupo uma pergunta, onde vocês tinham que responder o problema da morte, mas a partir da vida, né? E precisamos que vocês tinham não só que responder a pergunta, vocês tinham que montar um desenho usando as peças da Lego em 3D, altura, largura e profundidade, para explicar o que vocês iriam responder a partir do desenho que vocês montaram. Do ponto de vista, foi fantástico, vocês se comportaram muito bem, outros grupos utilizaram imagens enigmáticas também para chegar para usar como sustentação do seu argumento, da sua resposta. Então nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre as quatro perguntas que foi geradora, 4 ou 5, dependendo do tamanho da turma,
das nossas aulas essa semana. A primeira pergunta dizia o seguinte: a morte é necessária para a evolução da humanidade? Então, a morte é ou não é necessária para a evolução da humanidade? Grande parte, foi unanimidade na realidade, grande parte, unanimidade, era necessária. Os meninos concluíram que a morte é necessária para a evolução da humanidade, porque parece que tentando evitar ou tentando prolongar esse encontro com esse mistério, o ser humano ele evolui no campo da ciência, evolui no campo das artes, evolui no campo da literatura, no campo da filosofia, no campo da religião. Né? Então parece que esse fator de que a morte é uma coisa negativa, que a morte é uma coisa ruim, que a nossa cultura temporal não falar sobre a morte, parece que falar sobre a morte na nossa cultura é algo tão pesado, é algo tão pecaminoso, que parece que você tem que ser jogado ao inferno ou jogado à fogueira, porque você falou sobre a morte. E os meninos concluíram que não, que a morte ela tem um fator importantíssimo na evolução social. Né? Como alguns meninos falaram, inclusive professor da própria filosofia, sem a morte, como o homem teria filosofado? A gente acredita que a filosofia tem surgido quando o homem se deparou com o outro ali, morto, e começou a pensar o que era aquilo, entendeu? O que havia acontecido, que fenômeno era aquele, o que estava acontecendo. Então, ou seja, eu concordo plenamente que quando você para observar a humanidade, se você analisar, tentando evitar a morte, o homem melhorou muito a sua vida. Mas todas as vezes que o homem tenta evitar a morte, ou tenta fugir desse caminho, ele melhora demais o seu processo de vida. E parece que quando ele tenta melhorar a vida, parece que ele melhora muito mais rápido no processo de morte. Então, quando você olha no campo da ciência, no campo da medicina, por exemplo, você vê que a morte é um fator evolutivo fantástico, como os meninos colocaram. Né? Então, assim, apesar dela ser um tabu em muitas culturas, não se pode falar de morte, falar de morte é uma coisa absurda. Bom, é só você olhar para a humanidade. Se você parar para prestar atenção, grande parte das invenções tecnológicas dos homens tem a ver com a morte. Poucas têm a ver com a vida. Poucas têm a ver com a vida. A própria internet, que hoje a gente consegue fazer aqui esse bate-papo graças à tecnologia, e ela foi uma tecnologia de guerra ligada à questão da morte. Então, é fácil você observar que a morte ela é um tremendo fator de evolução social. É lógico que a gente não está dizendo que você precisa morrer para evoluir. Nós estamos dizendo que a humanidade, tentando evitar a morte, ela evolui muito na vida. Então, eles concluíram isso e foi fantástico, porque essa daí não tinha muito, apesar que em muitas culturas as pessoas acham que não. Mas aí quando você olha a cultura egípcia, historicamente falando, era exatamente isso. Ela foi uma civilização que passou toda a sua história se preparando para morrer. Então todas as invenções egípcias estavam voltadas para esse momento, para esse mistério. Então é só dar uma olhadinha lá que você vai ver que não é tão absurdo o que a gente concluiu em sala de aula. Bom, feita essa reflexão da primeira pergunta, a segunda pergunta era a seguinte: a morte é uma boa forma de punir delitos e crimes? Então, a morte é ou não é uma boa forma de punir criminosos? Aí a gente cai no campo da pena de morte. Bom, a conclusão dos meninos foi não. A grande maioria disse que não era. Um ou outro grupo disse que era uma boa forma. A grande maioria que foi contra disse que seriam contra por alguns viés. Um deles é que o princípio básico da punição é corrigir um erro. Uma vez que você aplica a pena de morte a alguém, como é que ele vai aprender ou ele vai aplicar a sua correção se ele vai ser morto ou se ele está morto? Então, não seria uma boa forma de punir, né? Na visão de muitos deles. E a visão dos que defenderam que era uma boa forma de punir é porque assim você colocaria nas outras pessoas um certo medo para que não fizessem as mesmas coisas, levando em conta que eles já saberiam qual seria a consequência daqueles atos. Então seria uma forma de gerar um medo coletivo para que a criminalidade diminuísse. Esse é a respeito os que defenderam. Sim, que é uma boa forma. Bom, aí você tem que fazer alguns adendos, afinal de contas a aula de filosofia não é só uma aula onde você fica ouvindo ou concordando, você precisa também se posicionar algumas coisas que os alunos falam. E aí, lógico, que eu coloquei para eles, uma das coisas que as pessoas confundem é que justiça é justiça. Eles ficam falando, não entendi, professor, não, porque vocês acham que justiça é justiça no sentido da palavra. Não, a justiça muitas vezes ela é uma espécie de vingança. A justiça tem muito mais a ver com vingança do que propriamente com justiça. A justiça diz até onde pode ir o seu desejo de vingança. Digamos que a justiça ela veio para normatizar a vingança, ou seja, para que a vingança não ultrapassasse todos os limites. Como eu dei preso o exemplo do Código de Hammurabi, o famoso olho por olho, dente por dente. O que para muita gente era absurdo, eu falei, eles reflexão, não é tão absurdo assim, porque ele dizia até onde você podia ir.
Se matou um filho, você vai matar só um, você não vai matar dois do outro. Se perder um braço, você vai arrancar só um, você não vai arrancar os dois do outro. Então veja que é uma espécie de equalizar o desejo de vingança. Então, nesse sentido, a justiça tem muito a ver com essa questão. Apesar das pessoas não quererem parar para pensar, eu coloquei isso para eles. E aí você tem um outro problema, a pena de morte ela tem um fator pedagógico, que tem muito mais a ver com a sociedade do que com o apenado. Porque o apenado ele já não tem mais o que aprender pedagogicamente com a sentença que ele recebeu. Ele não vai voltar mais para a sociedade, ele não vai voltar mais para o convívio social. Então, a pena dele tem muito mais a ver para quem está fora do crime do que para ele próprio. Então, ela tem um fator psicológico social muito forte, muito mais do que para o indivíduo. Então, esses viés aí, as pessoas às vezes não refletem sobre a pena de morte ser ou não ser uma boa forma de punir. E aí, como o menino falou, professor, isso é até meio engraçado, porque a pena de morte é uma coisa muito cômica se você for parar para analisar. O menino do Cruzeiro falou. Dr. Gonal. Ele falou, é porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então, se todo mundo vai morrer, a pena de morte não é pena. Agora, se todos nós fôssemos eternos e você aplicasse a essa pessoa a morte, ela seria uma punição. Agora, no momento que todo mundo vai morrer, vamos supor que essa pessoa que vai morrer daqui a 20 anos pela justiça, se estivesse no mundo, talvez morresse com 10 por uma fatalidade da própria sociedade, da própria natureza. Então, como todos nós somos mortais, até que ponto a pena de morte é uma punição? Isso me fez parar para pensar. Né? Então é complicado, como o outro falou, e quem garante que a morte é uma coisa ruim? Vai que depois da morte seja uma grande festa, e aí você está mandando um criminoso para uma grande rave, está mandando um criminoso para uma grande balada. Então é um campo do mistério. Veja que mesmo quando você usa ela como punição de crime, ela é um campo misterioso. Então essa foi a segunda questão que vocês tiveram que responder e montar os desenhos lá com a Lego, usar a imagem enigmática para construir a argumentação. E a maioria caminhou por esse lado, né, e fazendo essas devidas intervenções. Bom, aí depois nós vamos para uma terceira questão. A morte e o amor seriam opostos ou semelhantes? Bom, essa deu muita polêmica. Né? Essa deu muita polêmica, porque a morte e o amor seriam iguais ou realmente elas são completamente opostas? E aí algumas pessoas falaram que não, que elas são semelhantes. Porque eles chegaram à seguinte conclusão, a grande maioria que concordou que elas seriam semelhantes, amor e a morte. Porque eles se igualariam no sofrimento. Uma vez que a morte leva ao sofrimento, o amor também leva ao sofrimento. Né? Então, tecnicamente, essas duas energias, essas duas questões da natureza humana seriam a mesma coisa. Né? Na visão deles, que eles se igualam na morte, se igualam no sofrimento. Então, amor e morte para eles seria a mesma coisa, mas essa questão ela foi extremamente polêmica, ela foi extremamente debatida, ela foi uma das que teve menos consenso. Cada grupo, cada turma caminhou por um lado. Então essa daí realmente a gente não pode nem fazer um resumo. Nem fazer um resumo porque ela foi uma das mais brigadas, Então essa eu não vou nem me atrever a fazer um resumo dela. Porque realmente cada grupo caminhou por um lado. Depois vamos para uma outra questão. Seríamos melhor se fôssemos eternos ou sermos mortais mesmo? Unanimidade de todos os grupos. Se fôssemos eternos, seríamos pior. Por que eles colocam isso? Porque eles têm a experiência de vida. E a experiência de vida, ela não é só uma experiência alegre. Ela é uma experiência de sofrimento. Ela é uma experiência de desencanto, ela é uma experiência de agonia. Então, quando você vai balizar, se seria melhor você ser eterno, você ser mortal, você baliza pelo que você tem como experiência, que é a própria vida, que não é uma grande festa. Então, na visão deles, se nós fôssemos eternos, seria ruim. E aí eles colocam um ponto que foi unanimidade também nos grupos, que é a questão do tédio. Parece que se a vida fosse eterna, perderíamos o sentido. Perderíamos parece que é o tempo que dá o andar, a intensidade de viver. Então parece, como eles colocaram, a eternidade não parece fazer parte da natureza dos homens. Não enquanto estamos aqui, professor, como eles colocaram, não enquanto não estamos aqui. Mas talvez quando nós partirmos daqui, possa ser que ela tenha um outro sentido. Mas enquanto a gente está experimentando a vida aqui, a eternidade seria um grande problema. E aí algum deles dão uns exemplos, por exemplo, dos avós, dos bisavós, pessoas mais idosas que eles convivem. Né? E quando você convive de próximo a uma pessoa muito idosa, você começa a fazer leitura sobre a vida que alguém que não tem essa experiência com alguém muito idoso próximo não faz. Ele olha para a vida como se a vida fosse um tremendo festival. E essas pessoas não, elas realmente fizeram essas leituras, né? De que a eternidade, partindo das experiências que eles têm, seria ruim, que melhor que nós fôssemos mortais, porque a mortalidade ela nos obriga
obriga a viver de forma intensa, ela nos obriga a viver de forma profunda, ela nos obriga a viver de forma relacional com o mundo e com o outro, porque a gente não tem a experiência do tempo eterno, né? Do tempo eterno. Então eles percebem que tem um lado pedagógico da finitude da vida. E a eternidade parece, quando você compara, ela seria um problema muito maior do que a finitude. Lembra que nós não estamos falando de eternidade da perspectiva religiosa. Porque da perspectiva religiosa, a eternidade é completamente diferente. E como eu falei, eu não vou entrar por esse viés, porque quem fala muito dessa questão de vida após a morte é as religiões. Nós estamos fazendo uma reflexão filosófica. E partindo da própria vida, na experiência que nós temos lá na frente, seria insuportável na visão deles. Então é melhor que nós fôssemos mortais. A vida passa a ter um sentido maior, as experiências passam a ter um significado maior, né? Então para eles seria realmente um grande problema. E aí nós tivemos uma outra questão, que só caiu em 2 grupos, então a gente nem pode fazer um resumo, porque só foi 2 grupos que trabalhou com ela, se tempo é dinheiro ou tempo é vida. Porque existe o ditado aí que tempo é dinheiro, nós quisemos refletir sobre isso. Se realmente o tempo é dinheiro ou se o tempo é a vida. Mas como nós trabalhamos só com 2 turmas com essa questão, no total de 6, então não dá para a gente fazer uma reflexão justa sobre o que foi falado. Então essa aí a gente não vai comentar a respeito. Bom, galera, então foi isso aí. A gente se vê na próxima semana. Boa tarde.